Fala fera, tranquilo? Olha a gente aqui em mais um vídeo do Física Total no projeto Enem em Ação. Esse projeto que, como você sabe, é uma parceria entre 4 canais. O Física Total, o Química em Ação do professor Paulo Valim, o canal de Matemática do professor Gustavo Viegas e o Quinapse Vestibulares com o professor Arthur de Biologia. É importante que você, para acompanhar todo o projeto, inscreva-se nos canais. E aí embaixo na descrição do vídeo você encontra o link para cada um dos canais do projeto. Se você ainda não está inscrito no canal Física Total, aproveita agora, olha aí na tela, tá vendo? É rapidinho, basta você dar um clique e aí você já está inscrito e fica sabendo sempre que um novo vídeo for postado. Toda quarta-feira você tem um novo vídeo do projeto Enem em Ação e todo dia aqui no canal um novo vídeo para você se preparar para os vestibulares e para o Enem. Vamos juntos, acompanha aí. A habilidade 18 é tema da aula de hoje. Como você pode ler aí na tela, a habilidade 18 quer saber se você é capaz de relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. Atenção, relacionar. Então você vai ter que ser capaz de pegar informações e as propriedades e juntar para poder perceber qual é a relação que existe entre elas. E para o exemplo de hoje a gente vai falar sobre panela de pressão. No caso de panela de pressão, tem uma propriedade importante das transformações de estado físico e a influência da pressão nessas transformações. Acompanhe aqui só. A habilidade de hoje, a habilidade 18, vou colocar ela aqui. Só para você lembrar que o que a gente está falando está diretamente relacionado com essa habilidade 18. E o tema da aula de hoje é panela de pressão. Então, vou escrever aqui panela de pressão. Só que a gente vai começar falando um pouco sobre a influência da pressão nas mudanças de estado físico. Qual é a influência que a pressão tem na mudança de estado físico? Pense comigo. A força entre as moléculas que mantém essas moléculas juntas, a gente chama de força de coesão. Quando você está transformando de um estado físico para outro, você está fazendo com que a distância média dessas moléculas aumente e aumente também o grau de liberdade que essas moléculas têm. Lembrando dos 3 estados da matéria que a gente está mais acostumado a falar: sólido, líquido e gasoso. No sólido, as forças que mantêm as moléculas juntas são tão fortes que o sólido tem forma e volume constante para uma mesma temperatura. Já o líquido tem um grau de liberdade maior e, por conta disso, embora para uma mesma temperatura o seu volume seja constante, você tem o líquido se adequando ao recipiente que o contém, ou seja, mudando a sua forma. O sólido tem forma e volume constantes, sempre para uma mesma temperatura. Já o líquido não, tem apenas o volume. E quando a gente chega no gás, pronto. No gás é que a liberdade é máxima. E aí nem forma, nem volume são constantes. Entra aqui mais uma coisa além da temperatura para influenciar, que é a pressão a que o gás está submetido. A transformação de sólido para líquido, eu acho que todo mundo lembra, é a fusão. De líquido para gasoso a gente chama de vaporização. A vaporização que pode acontecer como uma evaporação, pode acontecer como uma ebulição e pode acontecer como uma calefação. Dessas 3, apenas a ebulição tem temperatura constante durante a sua transformação. Então aqui, ó, ebulição é o que nos interessa para hoje. Vamos pensar. De sólido para líquido, de líquido para gasoso, a gente está aumentando o grau de liberdade. Então eu vou colocar aqui uma setinha para indicar esse aumento no grau de liberdade. Escrever aqui, aumento no grau de liberdade das moléculas. Há muito mais liberdade no líquido do que no sólido e no gás do que no líquido.
Então as moléculas no gás estão completamente soltas, livres, quase sem nenhuma força para fazer a coesão do gás. No líquido não, existem forças de coesão que atuam e mantêm o seu volume constante. E no sólido elas são tão fortes, que é tão coesivo, que nem volume nem forma mudam. Pronto. Isso falado, a gente pode imaginar agora. Quando eu forneço energia para um sólido, essa energia tende a aumentar a agitação das moléculas, e aí, quando essa agitação chega num certo nível, começa a haver uma mudança de estado físico. Essa mudança de estado físico pode acontecer ou não com expansão. E atenção agora, vou escrever aqui, ó, transformação. Se a transformação acontece com aumento de volume, atenção, se a transformação acontece com expansão do volume, a pressão feita pelo meio externo sobre a substância que está se transformando vai atrapalhar essa expansão, vai dificultar essa expansão. Isso significa que quando eu estiver expandindo, eu vou precisar de mais energia na expansão. Então, uma transformação que tem expansão, quando sob mais pressão, vai precisar de mais energia. Se eu tenho um aumento da pressão sobre a substância, essa substância vai ter mais dificuldade para sofrer a expansão. E aí, se está aumentando a dificuldade, está precisando de mais energia. Então, mais energia é necessária. Eita, necessária. Ficou feinho aqui, fera, foi mal. Necessária. Isso aqui é um S feio, viu, fera? Pronto. Então, mais energia é necessária. Se você precisa de mais energia, há aumento na temperatura da transformação. Então, você vai sempre pensar assim. Na transformação, eu tenho uma expansão ou uma contração do volume? Se eu tenho uma expansão, o aumento de pressão feito sobre a substância vai fazer com que essa substância tenha maior dificuldade para se transformar. Então, vai ser necessária mais energia. E se precisa de mais energia, eu tenho um aumento na temperatura. Graficamente, isso vai aparecer assim, fera. Pressão P em função da temperatura T. A transformação em que acontece uma expansão no volume tem sempre essa cara aqui, uma curva, onde o aumento de P está relacionado com o aumento de T. Esta é a cara do gráfico, onde um aumento de pressão necessita, para a transformação acontecer, um aumento na temperatura. E aí, anote, sempre ebulição, em qualquer caso de qualquer substância, ebulição, que é a passagem do líquido para gasoso, acontece com expansão de volume. Então, de líquido para gasoso, toda vez o gráfico tem esse aspecto. Um aumento de pressão sobre o líquido dificulta a transformação. E por isso, mais energia é necessária e a transformação acontece numa temperatura maior. Na passagem de sólidos para líquidos, na maioria dos casos, na maioria das substâncias, também esse é o gráfico. Contudo, existem algumas substâncias, e em especial a água, que quando sofre uma fusão, ao invés de ter o seu volume expandido, tem o seu volume contraído.
E aí o gráfico tem um aspecto diferente desse e nós voltaremos a tratar em particular sobre o comportamento anômalo da água em outro vídeo. Hoje nós estamos discutindo o papel da pressão na panela de pressão e por isso eu estou estudando apenas o que acontece na ebulição. E na ebulição eu tenho uma expansão durante a transformação. Por isso, um aumento da pressão sobre o líquido faz com que a transformação exija mais energia e, com isso, haja um aumento na temperatura. E aí eu pergunto, e por que é que isso ajuda a cozinhar? Ora, fera, cozinhar tem mais de um significado a palavra, um deles pode ser preparar comida, mas cozinhar também está relacionado com pôr água no alimento. Quando você cozinha algo, você está introduzindo água neste alimento. É por isso que grãos, ao serem cozidos, ficam mais moles, ficam mais macios. Provavelmente aqui ninguém come feijão cru, mas quando você cozinha o feijão fica deliciosamente macio. Por quê? Porque você coloca água dentro do alimento. Uma carne cozida é mais macia do que uma carne crua, porque tem água dentro do alimento. Para você ter uma ideia de como é muita água absorvida, o arroz, por exemplo, ele aumenta em até 4 vezes a sua massa depois que está preparado. 1 quilo de arroz cru, depois de cozido, se transforma em 4 quilos. Desses 4 quilos, 3 são de água que entram no grão do arroz. É muita água dentro dos alimentos. E para colocar essa água, quanto mais agitadas as moléculas de água estiverem, quanto mais energia essas moléculas tiverem, mais fácil que elas penetrem, que elas vençam a resistência dos tecidos do alimento. Além disso, quanto maior a temperatura do alimento, mais poroso ele fica, então mais fácil de receber a água. E essas duas coisas combinadas é que favorecem o cozimento mais rápido utilizando a panela de pressão. Por quê? Porque quando você usa uma panela de pressão, o aumento da pressão sobre o líquido faz com que ele precise de mais energia para estar no estado de vapor. Então o líquido permanece líquido numa temperatura maior do que permaneceria se estivesse a pressão ambiente. Ou seja, confinado na panela de pressão, o líquido está numa temperatura superior. A água está então mais agitada e mais facilmente consegue penetrar os alimentos, facilitando então o cozimento e com isso economizando energia. O alimento cozinha mais rápido, de forma mais eficiente, economizando energia. Então o grande segredo da panela de pressão é que o aumento de pressão sobre o líquido dificulta a ebulição. E por isso o líquido permanece líquido numa temperatura maior. E por isso o líquido consegue penetrar mais facilmente os alimentos. Tranquilo? Entendeu direitinho? Se por acaso sobrar alguma dúvida sobre o que eu falei, já sabe, deixa aí embaixo nos comentários. Veja aí uma questão que caiu no Enem, no modelo antigo, mas que pode voltar nesse modelo novo, falando sobre panela de pressão. Acompanhe o comentário. O esquema da panela de pressão e um diagrama de fase da água são apresentados a seguir. A vantagem do uso de panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos, e isso se deve... Ora, fera, se a gente acabou de discutir que o aumento da pressão sobre um líquido dificulta a mudança, a transformação de fase, fica claro que a panela de pressão tem a vantagem de poder, no seu interior, ter a água na fase líquida numa temperatura mais alta do que estaria se estivesse sujeita à pressão simplesmente ambiente do local. Das alternativas, a que é mais coerente com isso é a da letra B, que diz que a temperatura do seu interior, no caso da panela de pressão, está acima da temperatura de ebulição da água no local. Então, quando ele fala a temperatura do seu interior, é a temperatura do líquido no seu interior que permanece líquido, mesmo estando acima da temperatura de ebulição na pressão local. Então, lembre-se, aumento de pressão sobre o líquido dificulta a expansão, o que faz com que o líquido necessite de mais energia para a mudança de fase.
Por isso, essa mudança ocorre numa temperatura maior. Há um aumento da temperatura de ebulição. Alternativa correta, letra B, de boazinha. Questão legal, hein, fera? Fique esperto, porque pode aparecer de novo alguma coisa falando sobre panela de pressão aí na prova, e eu quero você detonando a questão e vindo aqui comentar com a gente. Se você chegou até aqui, eu acredito que é porque você gostou do projeto, gostou da aula, e se você ainda não está inscrito, eu convido você a se inscrever agora. Dá uma olhadinha aqui, basta um clique para que você fique sabendo sempre que um novo vídeo for postado. Às quartas-feiras, vídeos do Enem em ação, e todos os dias, fera, daqui até o final do ano, um novo vídeo do projeto 300 de Física. Vamos juntos, fera, esse é o seu ano, lembre que você pode.